Oi, gente! Mais uma vez aqui. Nós nos encontramos sexta-feira, mas eu demorei um pouquinho para colocar o resumo aqui para vocês, mas tá aqui, tá? Nos encontramos, estamos estudando o livro de João e a nossa ideia era terminar o capítulo 1, mas não deu e a gente não se preocupa com isso, porque a gente passa horas estudando os versos minúsculos, minúcias e a coisa mais maravilhosa do mundo, como muitos na classe a gente escuta. Eu tinha lido isso, eu acho, mas eu não tinha entendido, sabe? É muito lindo ler a Bíblia e ver realmente que o Senhor abre a verdade, porque Jesus, ele trouxe a verdade e a graça. E a gente vai ver aqui. Então a gente começou a ler o capítulo, desculpa, a gente deu um resumo do que é o porquê que foi escrito o livro, para provar e refutar os falsos ensinos de Cerintos, que na época de João, já estava trazendo falsos ensinos, dizendo que Jesus não era Deus, que Deus não morreu na cruz, que Jesus veio, Cristo veio em Jesus, quando ele foi batizado. É uma coisa assim meio herética, mas o livro de João foi escrito para rebater tudo isso, e por isso que é tão lindo que ele se apega tanto aqui a mostrar que Deus, que Jesus é Deus, né? Ele começa a dizer que no princípio era o verbo, Logos, e o Logos era Deus e estava com Deus. Aí quando a gente continuou essa semana no capítulo 14, que a gente queria até o 18, mas a gente foi pro 14 e ficou até o 17, porque olha, eu vou ler para vocês só para ter uma ideia do que a gente estava falando, e eu vou dar para vocês alguns versos que temos aqui para provar que realmente a Bíblia responde a Bíblia. Você não precisa ir para nada, livro nenhum. Você encontra na Bíblia. A resposta está na Bíblia. A palavra de Deus é verdadeira. Então, a partir do vou ler a partir do 11. Falando de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, muitos não receberam. Da própria família, os próprios amigos dele não receberam. Mas ele deu direito e para todos aqueles que acreditam, que creem que ele é Deus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, ele é o nosso Salvador, nosso Messias. Ele deu direito de ser chamado Filho de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós somos filhos nascidos da vontade de Deus. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Esse aqui é João Batista, mas desculpa, eu pulei o 14. O verso 14, ele diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, o verbo era Deus e estava com Deus, tá? No verso 1. E agora ele diz: esse verbo, Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como? Ele cheio de graça e de verdade. Não só de graça, mas de graça e de verdade. Por que será que ele disse isso? Aí João testifica a respeito daquele que veio e diz que quem veio depois dele é maior que ele, né? Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei, e a lei é que a gente fala de toda a lei na Torá, que foi dada através de Moisés, não são só os 10 mandamentos, não são apenas 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são como os títulos, os artigos de toda a lei.
tá? São 613 leis que mostram como cumprir aqueles mandamentos. E esses mandamentos, essa lei, que ele diz aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando Paulo fala lá em Efésios que a lei foi dada 430 anos depois de Abraão, olha só, Abraão foi chamado, Deus fez uma aliança com ele e falou para ele que falou para ele, olha, você vai ser abençoado com terra, com filhos e com muitas riquezas, herança, não é isso? E aí a gente vê que quando você chega lá em Efésios, ele diz que 430 anos depois de Abraão, a lei foi dada. E realmente, quando você segue, você vê a genealogia, você vê quem veio antes de Abraão, entre Abraão e Moisés. E a lei foi dada a Moisés. E diz que a lei foi dada a Moisés até a vinda da semente, que é Jesus Cristo. E uma coisa que eu nunca tinha visto na Bíblia. Nunca. Mas está lá. Lê, está lá em Efésios 2. Efésios 2, 3, eu acho. Então, leia a Bíblia. Então, eu queria falar para vocês aqui, por exemplo, existem pessoas ainda hoje, agora, trazendo estudos errados do início dos séculos, da era comum, eu falo, né? Porque quando a gente fala da história da igreja, a gente vê que tem muitas pessoas, muitos homens, por exemplo, o Policarpo. Você sabe quem é o Policarpo? Você sabe quem é o Irineu? Não, né? Eu não sabia. Passei minha vida dentro da igreja e eu só conhecia Guilherme Miller, John Bates, Ellen White, porque para mim eram os pais da igreja. Porque para mim, eu era ensinada que a igreja só existia a igreja adventista. Então eu vivia dentro de uma redoma de vidro, protegida da verdade lá fora. E eu vivia enganada. E quando eu descobri, gente, que Policarpo foi, ele andou com João, ele foi discípulo de João. Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus. É tão lindo você ver essas histórias que você sabe exatamente que, meu Deus, esses homens existiram. Isso foi o que eles escreveram, tá aqui, eu não estou inventando. E aí, a gente, hoje em dia, tem pessoas que vão ainda e dizem assim, voltam a ler alguns ensinos errados, porque alguns dos pais tiveram ensinos errados e depois eles se corrigiram. Como mesmo o Guilherme Miller. O Guilherme Miller, que é o considerado pai da igreja adventista, ele pregou que Jesus estava voltando, errou as datas, e que depois do 22 de outubro de 1944, ele percebeu que ele estava errado. E sabe o que foi que aconteceu? Ele não continuou sendo adventista. Ele não continuou na mesma reunião. Ele não continuou na mesma religião. Ele não continuou no mesmo grupo. Ele voltou para a igreja dele. E ele se arrependeu de ter ensinado coisas erradas. E ele morreu, como muitos dizem aí, que ele morreu adventista pregando a volta de Jesus, outras datas, mas não é verdade, porque ele morreu 2 ou 3 anos, 3 anos depois do desapontamento, mas ele estava na igreja, voltou para a igreja dele, porque ele viu que ele estava errado. Então, assim, a gente quando tem humildade, gente, eu passei minha vida toda errada, e quando eu vi na Bíblia, muitas vezes eu abro a Bíblia e digo, meu Deus, por que eu não tinha visto isso antes? Mas é assim, a gente tem que agradecer a Deus por ter nos resgatado e ter aberto os nossos olhos. Porque eu só acreditava no que era ensinado e mastigado por mim, o que era editado na Casa Publicadora Brasileira, que era produzido detrás das mesas de trabalho. Como é que eu falo, gente? Mesa de trabalho? Lá no Nordeste a gente chama o birô, né? A mesa de trabalho, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Mas os pastores fazendo lá o seu material para a igreja toda, acreditar e seguir aquilo que está sendo ensinado, que é baseado em 28 crenças, que são totalmente baseadas na fundação da Igreja Adventista, que foi fundada por causa dos ensinamentos de Ellen White e seus amigos. Então,
Existe uma coisa chamada a união hipostática. Pessoas dizem, Deus não é Jesus, Jesus não é Deus, e a gente vê isso aí agora, pessoas pregando isso. Mas olha, a união hipostática, ela diz que existe a união entre a natureza divina e a natureza humana. É Deus e homem. Jesus, ele era 100% Deus. E ele também era 100% homem. Sabe por que ele era 100% Deus? Porque tá claro aqui que ele era a glória de Deus. Ninguém viu Deus. Mas a humanidade teve o privilégio de ver a glória de Deus encarnada em Jesus. E foi assim que os olhos dos homens naquela época viram pessoalmente a glória de Deus. Nós vamos ver um dia com os nossos corpos transformados, porque isso vai acontecer muito em breve. Então, aí eu dei alguns versos para provar realmente isso aí que está na Bíblia, que Jesus é Deus. Por exemplo, em Mateus 2:2, você vê que ele foi adorado. Lá no 14, Mateus 14, você vê a mesma coisa, adorado pelos discípulos seguidores da lei dada a Moisés, que sabiam que era blasfêmia adorar outra a não ser Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eles adoraram a Jesus porque eles sabiam que Jesus era Deus. Você também vê em 1 Pedro 2:22 que ele não tinha pecado. Gente, eu fui ensinada a minha vida toda que ele tinha uma natureza pecaminosa. Que ele morreu e quando ele subiu, ele não sabia se Deus tinha recebido o sacrifício dele. Gente! Aí tem aquela história de que foi tanto pecado que caiu sobre ele. Ele tomou os pecados. A gente não consegue entender, mas a gente entende que ele foi a propiciação. O que é propiciação? É aquilo que é dado para evitar, para acalmar a ira de um Deus irado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Mas dizer que Deus separou-se de Jesus, gente, aí é desfazer a Trindade. Em segundo nenhum, a Trindade foi desfeita. A Trindade é a Trindade. Não tem começo e não vai ter fim. Então, dizer que Jesus foi abandonado por Deus porque ele, lá na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Gente, é muita falta de quê, gente? Não vou dizer o que é não, mas olha, ele disse aquilo ali, ele recitou, ele era um professor, ele estava sofrendo lá na cruz, ele mal podia falar, e ele queria que os discípulos, a mãe dele, os irmãos que estavam ali ao pé da cruz, lembrassem, mesmo vendo aquelas cenas terríveis dos açoites que ele levou, a noite toda passando, sendo interrogado e julgado por coisa que não tinha feito, e tendo sido massacrado e agora crucificado como um ladrão, como um bandido. Ele queria mostrar para aquele pessoal ali, mais uma vez, ele cuidando dos corações. E ele queria que eles lembrassem, olha, o Salmo 22, que a gente recitou tantas vezes. Porque vocês sabem que eles não tinham Bíblia, né? As escrituras eram rolos, né? E ninguém andava, não tinha condições de todo mundo ter. Então, alguns tinham e eles decoravam. Então, Jesus, na sua grande misericórdia, disse assim: vamos recitar o Salmo 22. Aí ele começou: meu Deus, por que me desamparaste? Porque é assim que começa o Salmo 22. E lá no Salmo 22, Davi, que também era um profeta, ele profetizou do que ia acontecer, o que estava acontecendo ali com Jesus na cruz, naquela hora. E ele profetizou também o que vai acontecer depois da vitória contra o pecado. Então, Jesus nunca se separou de Deus e vice-versa. Lá em João 10:28 é dito que ele é o doador da vida. Gente, só Deus é doador de vida. E se Jesus é doador de vida, ele é Deus. Colossenses 2:9 diz que ele corporalmente tem a plenitude da divindade.
plenitude. Sabe o que é plenitude? Tudo, tudo. Então, a Trindade nunca se despencou, nunca se despedaçou. E agora, por que é que foi a lei dada por intermédio de Moisés e a graça por intermédio de Jesus? Porque a gente lê lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, eu li para vocês aqui, acho que a semana passada, mas vocês veem que ele fala que quando as pessoas leem a aliança dada a Moisés, existe ainda um véu sobre o coração dessas pessoas e elas não entendem. Porque esse véu só é retirado através de Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador. E aí, através dele, você recebe a graça e a verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia se completa. Não cai na história da carochinha, né, que a gente caiu e que vocês passaram muitos anos também acreditando, e que eu saio e que eu escuto pessoas me perguntando por que é que eu fico falando disso aqui, dizendo que eu saí da igreja adventista e provando e mostrando dentro da Bíblia porque eu fiz isso. Não é porque eu não gosto das pessoas lá dentro, gente, eu já morri de dizer aqui. Eu amo muitas pessoas, eu tenho muito carinho por muita gente. Eu tenho muito carinho, muito respeito por muitas pessoas dentro da igreja adventista. E eu preciso dizer, porque eu sei que tem gente aí, você não tem coragem de vir para os estudos, mostrar o seu rosto. E talvez entrar, ter problemas com a família, ou sabe Deus qual é o seu motivo. Mas pelo menos você, o meu pedido a Deus é que você tenha a coragem de escutar esse vídeo, assistir o vídeo, escutar o áudio, e vocês possam, por vocês próprios, irem para a Bíblia. Leia o livro de Hebreus, ou comece a ler o livro de João. Como eu digo pro pessoal, compra a Bíblia nova. Porque as Bíblias, que são todas riscadas com coisas que a gente escutava dos púlpitos adventistas, são, para mim, eu tenho elas aqui ainda. Mas elas não podem ser mais usadas. Porque elas estão cheias de ensinos falsos. Por pessoas que acreditavam, por isso que ensinavam, como eu. Então eu peço para vocês que leiam a Bíblia. E se você quiser fazer parte do nosso estudo, ainda estamos no capítulo 1 do livro de João, por favor, manda um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Fiquem com Deus e a gente se vê sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília.